nosso convidado hoje é o dermatologista Dr. Emerson de Andrade Lima e o tema da nossa conversa é a introdução percutânea de colágeno com agulhas de IPCA. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Leandro. Emerson, o que é que consiste e para que é que serve o IPCA? Na verdade, é uma marca que a gente registrou no Brasil, chama Indução Percutânea de Colágeno com Agulha, porque o propósito é estimular colágeno. A base, o fundamento da intervenção é justamente evitar a desepitelização, a remoção da camada mais superficial da pele, porque isso causa alguns transtornos, um risco maior de formação de cicatriz, de escurecimento da pele, e através das agulhas estimular a formação de colágeno e assim a gente tem a correção de cicatrizes, o rejuvenescimento da pele, melhoria da flacidez, condução de casos difíceis, como cicatrizes de queimado. E aí a gente terminou, ao longo do tempo, a gente vem estudando esse tema há 6 anos e meio, eu estudo cicatriz há 17 anos, e nesses últimos 6 anos a gente se dedicou a esse tema e a gente tem visto que todos os pacientes clareiam a pele depois da intervenção. E foi quando a gente começou a ter alguns desafios como pacientes que tinham cicatrizes e melasma, que é um problema grande dentro da dermatologia de tratar. A gente mora num país tropical, numa área litorânea, em que as pessoas tomam muito sol e é muito frequente esse escurecimento da pele. Então a gente, como tinha clareamento, resolvemos então propor a técnica de IPCA também para melasma. E estudamos um grupo grande, publicamos isso, nosso estudo foi referendado na Academia Americana de Dermatologia, no highlight do congresso, e com isso deu uma repercussão tremenda no mundo e hoje eu acho, a técnica nasceu no Brasil, nasceu no estado de Pernambuco, foi desenvolvida por nós e hoje a gente tem uma respeitabilidade, digamos assim, dos colegas dermatologistas, tanto do país como fora, sabe? Então a gente terminou crescendo para intervenções com rugas, a flacidez da pele. A resposta em celulite é muito interessante, porque a gente age em 2 planos. Fazendo a tunelização, a gente libera a trave fibrótica, aquele colchão capitonê da celulite, e em cima a gente termina espessando a derme, estimulando mais colágeno. Então, espessando a derme, a gente contém a herniação, né, dessa celulite que incomoda tanto as mulheres, por conta da flacidez. Então, melhorando a flacidez, espessando a derme e atuando, liberando essas traves fibróticas, né, do capitonê da celulite, a gente consegue melhorar o aspecto geral. Em estria é formidável, porque estria nada mais é do que uma cicatriz distrófica. A pele rompeu e forma aquela fibrose branca, né? E a gente sabe que as estrias brancas são até muito mais difíceis de tratar do que as estrias vermelhas. E existia uma dificuldade tremenda em tratá-las. E agora, com a intervenção, a gente observa um resultado interessante e natural, sabe? Já com uma intervenção a gente consegue observar. Você já viu algum caso de necrose de pele por aplicação intradérmica? Não. Você diz com as agulhas? Com uma agulha, com qualquer tipo de substância, inclusive até com o lipofílico, que é o que se faz de mais moderno, que é a aplicação da gordura. Isso. Eu já vi alguns casos, mas eu acho que foi aplicado num plano muito superficial, com preenchedor não absorvível, tipo polimetil metacrilato. Né? A gente já viu alguns casos, e realmente a necrose é feia, as pessoas têm que estar atentos com o profissional que procuram realmente. Mas eu acho que é erro técnico, né? É erro de nível de aplicação. Por isso que eu perguntei a você, entendeu? Qualquer pessoa pode realizar esse procedimento? Sim, ele apresenta uma versatilidade em relação a ser homem ou mulher, em ser mais jovem ou ser idoso, e principalmente na cor da pele, sabe? Eu acho que é o grande diferencial, Leandro, porque você imagine um país como o nosso, a gente não consegue classificar um indivíduo como 100% branco, e às vezes você vai intervir e ele escurece de mancha, e tem muitos pacientes negros que me procuravam e diziam, eu acho que eu estou sendo discriminado, porque ninguém quer tratar minhas cicatrizes, ninguém quer tratar minhas marcas, porque tem medo que escureça. E eu escuto muito isso dos meus colegas dermatologistas, depois dessa intervenção a gente dá muita aula e conversa muito sobre o tema, e já participou de várias mesas de discussão, e os colegas dizem, você fez a gente perder o medo da pele escurecer. Porque eu sempre digo para meus colegas, se não for o dermatologista
para clarear, porque a gente estuda pigmento em pele, vai ser quem? O ortopedista, o reumato. Então tem que ser a gente não pode ter medo da pele escurecer, a gente tem que estar preparado para clarear ela. E antes da intervenção a pele tem que estar preparada, sabe? Se for de forma inadequada, se a pele não estiver preparada, aí tem mais risco de complicações. Como é a intervenção cirúrgica e como é que se dá a recuperação do paciente? A recuperação se dá mais ou menos em 5 a 7 dias, se a gente opta pela injúria profunda, né? Em melasma, por exemplo, a recuperação é muito mais rápida, porque a gente opta pela injúria mais superficial. Então, no outro dia, a pessoa faz no final do dia, no outro dia pode ir trabalhar, vida normal, né? Nesses casos também que a gente quer melhorar a textura da pele, o brilho, único e exclusivamente, sem correção de cicatriz ou rugas profundas, se dá dessa maneira, com muita rapidez, 24, 48 horas. E já volta a utilizar o filtro solar, os clareadores, o tratamento corriqueiro prescrito pelo seu especialista. Mas quando a função é corrigir cicatriz ou a gente quer um rejuvenescimento mais intenso, de estímulo de colágeno pleno, quando tem muita flacidez, rugas profundas, aí não. O downtime, normalmente o tempo de recuperação se dá em 5 a 7 dias. Porque o edema que a gente provoca, o inchaço, os hematomazinhos que se formam, são intensos e é isso que a gente quer. Porque essa inflamação resulta na produção de colágeno. Esse colágeno é caro, Emerson? O colágeno é produzido pelo próprio organismo, né? Porque na verdade as agulhas entram sem inocular nada. São agulhas que perfuram a pele, geram uma cascata de inflamação e aí os fatores de crescimento e células-tronco que são produzidos pelo próprio organismo estimulam os fibroblastos, são as células da gente. Não existe o colágeno sintético, não? Não. O estímulo é natural pelo seu próprio organismo. Com isso, deu uma oportunidade, Leão, bem interessante da gente tratar pacientes que não tinham condições de ser tratados por doenças autoimunes. Então agora a gente está fazendo um estudo, por exemplo, de pacientes com esclerodermia, que tem a face totalmente modificada pela doença e a gente está conseguindo intervir e melhorar eles, porque a gente não podia aplicar preenchimento, não podia fazer toxina botulínica pelo risco de reativar a doença em algum momento, ou se a doença estivesse ativa. Os pacientes com vitiligo a gente tem tratado, né? Os pacientes com lúpus tem essa opção. E é interessante que está abrindo o leque, tanto que parece, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem que estabelecer ciência e publicações em relação a isso, porque senão parece aquela coisa que trata tudo, mas não é. É porque existe uma ciência por trás disso, ele cresce até cabelo, né? Então é engraçado porque a gente começou a estudar a história do cabelo e a gente sabe que as agulhas, por liberarem esses fatores, estimulam de alguma maneira os folículos. Porque aumenta a circulação local. Eu perguntei isso, eu sabia que não é, que a pessoa é natural, porque dentro da cirurgia plástica hoje a gente tem usado muito, chama-se o lipofilling, que é a injeção de gordura, certo? E tem sido muito combatido pelos laboratórios que vão deixar de vender essas substâncias, porque essas aí são de graça, tiradas do próprio indivíduo, entendeu? E é sensacional o resultado. Se tem muito, é excelente, também para cicatrizes, para tudo. Isso, entendeu? Eu acho espetacular, eu já vi vários resultados, muito bom. Ô, Emerson, se quem quiser seu contato, quem quiser lhe procurar para fazer o tratamento, onde é que vai lhe encontrar? A gente recomenda visitar o site, né, da clínica, é www.andradelimadermatologia.com.br. Tem nossos endereços lá, nós atendemos em Recife, Caruaru e São Paulo. E lá tem os contatos, telefone, eu acho que vídeos, informações, artigos. Então as pessoas vão ter mais acesso à informação visitando o site da clínica. Agradecemos a sua participação, mas se pedimos a você em casa que não saia daí, que logo mais estaremos de volta com um programa de medicina estética para você. A mamoplastia de aumento é a cirurgia onde a gente faz o aumento do volume da mama através da inclusão de prótese de silicone. Mas quando essa cirurgia começou a ser executada, foi feito com a introdução de um tumor de gordura, um lipoma, colocado na mama com o intuito de que ela aumentasse de tamanho. Essa cirurgia de aumento ela também pode ser feita com o sentido de levantar a mama que está um pouco caída.
Aí você tem uma queda de volume e com o preenchimento dessa mama, através de um aumento de volume com silicone, aí se faz o aumento dela. Ela evoluiu desde a colocação desse lipoma, se passou algum tempo atrás nos Estados Unidos, na época, no começo de 1950, o Dr. Robert teve resultados muito desastrosos com a introdução de parafina líquida, até que foi procurando uma substância que fosse mais inerte ao organismo, que é o silicone. E esse silicone ele evoluiu através tanto da densidade dele, dos mais líquidos para os mais coesos, e com as capas dele de 5, de 6, de 8, ela evoluiu até o silicone de hoje. O silicone é uma substância inerte ao organismo, então ela pode ser realizada em qualquer paciente, ou homem ou mulher, que queira fazer o aumento de mamas. Hoje em dia também se faz bastante a colocação de prótese de silicone em homem para dar um peitoral mais definido. A colocação da prótese de mama para aumento, ela normalmente é feita por incisão inframamária, uma pequena incisão que se faz no suco mamário e por aí se faz a introdução da prótese. A depender do tipo da prótese, pode ser uma prótese gelatinosa e pode ser uma prótese líquida. Ela é uma capa, como um plástico, que é colocada dentro da loja, onde a gente vai fazer o aumento da mama, e injetado um líquido, que é o soro fisiológico. São as próteses infláveis. Ela pode ser colocada via inframamária, pode ser colocada via periareolar, uma incisão que faz usando o contraste da pele com o contraste da cor da areola para que a cicatriz fique disfarçada. Outra incisão também que se pode fazer é a via axilar. Através da axila se coloca a prótese. E essa prótese ela pode ser colocada tanto por via submuscular, abaixo do músculo, como acima do músculo e abaixo da glândula. Então, existem essas opções todas. Também existe a via umbilical. Se faz a incisão pelo umbigo, descola toda a área da loja e através do umbigo é colocado uma prótese. Esse tipo de prótese é obrigatório ser inflável, porque senão não se tem como passar por esse caminho. Quando chega na loja, abre, isso é feito através de videocirurgias, e é colocado. Mas é uma cirurgia que pode trazer muitos problemas, porque não se tem um controle bom da hemostasia e da localização dessa loja. Eu diria, às vezes, até como se você fosse entrar no seu carro, em vez de entrar pela porta, fosse entrar pelo porta-mala. Mas é também uma via de acesso. A colocação da prótese, quando ela é feita principalmente pela via submamária, não altera em nada a amamentação, porque é colocada embaixo da glândula, ou até mesmo embaixo do músculo, sem tocar nada, nem na glândula, nem nos ductos galactóferos. Quando essa prótese é colocada por via periareolar, aí sim se faz uma lesão em pequenos números de ductos galactóferos e diminui a amamentação numa mínima coisa, é coisa irrelevante. A mesma coisa a respeito da colocação da prótese por via axilar. Ela é colocada embaixo da glândula e não altera em nada a amamentação. No todo, a gente poderia dizer que por qualquer uma das vias, a gente não teria nenhum prejuízo na amamentação, porque a parte funcional dos ductos é minimamente lesada. As próteses de antigamente, elas tinham apenas uma camada, como se fosse o plástico que envolve o silicone. Então aquilo ali, depois de algum tempo, esse silicone que está dentro desse invólucro, ele começa a suar. E o organismo faz uma rejeição, como se fosse isolar aquilo. Ele faz uma coisa chamada retração capsular. Essa retração capsular, ela pode ser bastante intensa e às vezes dá o aspecto até de pedra mesmo, você pegar aquela mama endurecida. Então se passou a usar um silicone que ele é cheio de reentrânciazinhas, entendeu? Que é para disfarçar isso.
Esse silicone é colocado também via supramuscular e faz com que essa retração seja diminuída. É preconizado, depois da utilização desses 7 camadas, que não se troque nunca essa prótese. Muito embora a Anvisa diz que de 10 em 10 anos se deve trocar. Mas se não houver retração capsular nenhuma, você pode usar uma prótese a vida toda. Inclusive, eu tive casos de trocar prótese de paciente ainda quando as próteses eram lisas, não eram dessas enrugadas, que são chamadas de texturizadas. Eu tive a ocasião de trocar essas próteses com 25 anos de uso e elas estarem perfeitas ainda. Uma cirurgia de colocação de prótese, a depender da via, certo? E do caso também, porque às vezes você tem uma assimetria mamária, você tem que fazer ajuste, botar uma prótese de um tamanho de um lado, outra prótese do outro. Não havendo nada disso, é uma cirurgia em torno de 1 hora e meia, no máximo 2 horas, na mão de qualquer cirurgião. Normalmente a cirurgia é feita na paciente com anestesia geral, peridural ou bloqueio. Pode-se usar qualquer um desses tipos de 3 anestesias, dessas 3 anestesias. É feita, vamos dizer, se o paciente opera pela manhã, de tardinha para a noite já pode ir para casa. Não tem nenhuma contraindicação e nenhum repouso maior, a não ser a movimentação dos braços se tornar menos intensa, principalmente nos 3 primeiros dias, porque a complicação que a cirurgia da prótese dá é o hematoma, ou seja, o sangramento. Já que essas próteses hoje elas são texturizadas, é como se fosse uma lixazinha. Se houver um movimento muito intenso, isso pode atritar na parede do tecido e provocar um sangramento, o que faz com que o paciente retorne à sala. Isso é uma coisa que acontece numa escala de percentual mínima, mas pode acontecer. E nada, dependendo da via, se for uma via periareolar, eu libero um paciente para dirigir com 8 dias e fazer ginástica em torno de 10 a 12 dias. Nos Estados Unidos, há umas 2 décadas atrás, foi proibido o uso das próteses de silicone gelatinosas. E se fazia apenas o uso da prótese salina, que é a prótese que tem o preenchimento através do soro fisiológico, devido a essas retrações capsulares. E se associou muito isso à possibilidade do silicone ser cancerígeno. Isso vai trazer tumores de mama e então houve uma suspensão do uso do silicone. O FDA americano proibiu o uso do silicone, mas hoje isso aí já foi liberado, porque foi provado que não tinha nenhuma correlação entre o uso da prótese e o câncer. Nos Estados Unidos a frequência de uso de prótese é muito grande e, coincidentemente, essas mulheres que tiveram câncer poderiam ter também a prótese. Isso foi apenas um aspecto de coincidência, não tinha nada que se pudesse levar a uma pesquisa de percentual que justificasse a incidência do câncer com o uso do silicone. Então isso foi liberado e hoje usa qualquer tipo de prótese sem nenhuma restrição. Olá, Beatriz, tudo bom? Tudo bem, doutor Léo. Vamos entrar, sentar um pouquinho. Olá, Beatriz, tudo bom? Tudo bem, tudo O bem. que é que você deseja, Beatriz? Eu quero ajeitar o meu nariz, assim, porque não sou satisfeita com esse nariz. Há muito Seu tempo. nariz funciona bem? Funciona. Inspira direitinho? Inspira, tem um olfato maravilhoso, mas Só a parte estética. É a parte estética, assim, eu acho que me deixa muito insegura. Mas Sua a saúde é minha- perfeita? Perfeita. Não tenho alergia. Toma medicação a nada, não tem alergia a remédio. Já se operou alguma vez? Só cesariana. Foi com anestesia geral ou foi peridural? Foi peridural. Peridural. Há quanto tempo? 21 anos. Mais de uma?
Foram duas. Duas cesarianas. Não, foi um parto normal e um cesárea. Cesarianas. O que é que você não gosta no seu nariz? Aqui na frente, assim, esse osso, né? E isso aqui. Assim, as asinhas eu acho até legal, não acho que é tão escandalosa, nem o... É mais o a miolo do nariz. É nariz. isso aqui, essa E parte ele é um aqui. pouco desviado também, tá escrito, né? Não, isso aí eu nem sabia. Pronto, é isso. Então é isso aqui, tá entendendo? Então dá uma, sei lá, uma alinhada e uma afinada aqui. E parece que quando a gente vai amadurecendo mais, ele não para de crescer, né? Então, cada Vamos dia dar uma mais- examinada que eu quero dar uma olhada nele por dentro para ver se tem algum desvio, alguma coisa e a Certo. gente possa mexer no sentido de melhorar a função dele. Ok. Ok? Vamos lá dar uma olhada. Pode ser. Bertanha, vamos dar uma olhada aqui por dentro para ver se a coisa está funcionando direito. Viu? Nada. Tá tudo bom. Tem um pincezinho aqui, né? O nariz vai ficar bonito que vai chamar a atenção do sensor. Não vi nenhum desvio, não. Tem uma calosidade aqui que a gente chama de giba. Essa ponta aqui são as alares, eu vou trabalhar ela e provavelmente vou fechar um pouquinho a asa. Ela é muito aberta, entendeu? Vou aproveitar a sua cirurgia e vou dar um pouquinho de gordura nesses dois sulcos. Eles são bem marcados, além do nariz, vou fazer isso também. Tá tudo beleza. Vamos para lá para eu pedir os exames. Betânia, agora vamos pedir os seus exames. O exame que eu fiz ali no seu nariz mostrou que realmente você não tem desvio profundo nenhum, é só na parte óssea superficial e que a gente vai poder corrigir isso tranquilamente na cirurgia. Vou pedir os exames de sangue, pedir exame de coração e estando tudo bem, a gente já pode marcar a sua cirurgia. Você vai levar para fazer e quando estiver pronto, aí você traz eles aqui de volta. O exame de coração. Esse outro exame aqui são os exames de hematógrafo de sangue. Estando tudo pronto, aí você traz de volta aqui e a gente vai e marca a sua cirurgia. Tá joia, então. Muito obrigada, Por viu? nada. Ok? E aí, Tudo Petra? bem. Trouxe os exames? Trouxe. Vamos dar uma olhada, ver se está Vamos tudo sim, para ver se está direitinho. tudo legal. Tranquilo. Tanto parecer cardiológico, como os exames de sangue, aqui está tudo bem. Tudo certinho. O doutor cardiologista está dizendo que está tudo em paz. Ai, que bom, graças a Deus. Está apta para fazer esse cirurgia. Alguma dúvida? Eu tenho algumas dúvidas. Com relação à recuperação, quanto tempo eu vou poder voltar a trabalhar? Quanto tempo eu vou poder voltar a malhar? Eu gosto. Como é seu trabalho? Meu trabalho é na frente do computador, né? É que eu sou jornalista e também assim com produção. Eu Na parte mexo externa também? Também um pouco. Essa parte interna você pode voltar a trabalhar até em 3 ou 4 dias. Vai trabalhar, ainda vai ter uma imobilização do seu nariz, é uma espécie de gesso, é um plásticozinho, vai ficar uma semana. Depois mais 3 dias com um esparadrapo cor da pele, que você vai tirar depois do 10º dia, já vai ficar sem nada. Normalmente, 90% dos casos não fica nem muito roxo o olho, Certo. mas às vezes acontece, é muito alvo, pode acontecer de ficar um pouquinho, até o olho ficar vermelho, mas não acontece isso na maioria dos casos. E para voltar a malhar, assim, para fazer minhas atividades Em físicas? torno de uns 15 dias você volta às suas atividades físicas, desde que seja na academia. O Sim, sol na ainda academia. são 60 dias que você se expor diretamente ao sol. Certo. Sua cirurgia será com anestesia geral, Bom, parece que vai ter uma duração mais ou menos de torno de uns 30, 40 minutos e logo depois você vai ficar acordada, podendo ter alta umas 3 ou 4 horas, logo depois que acabar a cirurgia. eu já volto para casa. Já volta para casa. Muito bom. Não tem dor nenhuma, você vai ficar respirando pelo nariz, não tem nenhum tampão, é uma obstrução das narinas. Agora essa respiração não será uma respiração normal, devido ao edema que fica na parte interna, o canal de passagem do ar, ele fica um pouco diminuído. E vai ficar como se você tivesse um pouco gripado. Tá certo. Não tem dor nenhuma e vai ser tranquila a sua recuperação, pode ter certeza. Eu vou ficar maravilhosa. Vai, do jeito que você sempre sonhou. Ai, que bom. Tá bom? Então, tá jóia, então. Tá tudo certo, você vai passar ali fora com a minha secretária e vai marcar o dia da sua cirurgia. Então tá bom. E
nosso próximo encontro agora será no hospital. Tá, que ótimo. Até logo. Muito obrigada. Um abraço. Por nada. Quanto tempo hoje? Um mês já? Um mês. Olha. E aí, como é que você tá? Tô bem, tá tudo assim, caminhando. Tá indo direitinho? Tá indo né? direitinho. Ainda tá inchadinho, chega a tá brilhando, né? Tá, e assim, eu tenho algumas dúvidas, assim, tá com olheira, isso... Todos os preenchimentos? Gostei. Não tá com olheira, não. Ainda tá um pouco arroxeado, né? Ah, Isso aí vai desaparecer. Isso desaparece, pronto. Mas a expressão do olho já tá outra, né? É. Você já pode, se quiser, até se pintar. Pode? Ah, que bom. O Bom, nariz aqui ainda tá com muita dema. tentar. O nariz tá Ele tá aqui. brilhando. Aí me diga uma coisa, eu uso óculos para trabalhar, isso interfere, eu Um tenho que pouquinho, fazer tá botando já, né? Estou botando, Por porque isso que não ele tem como... tá ainda prendendo um pouco. Mas vai ainda até que desaparece. Ah, é? Pronto, assim eu vou botar uma armação mais Mais leve. leve. Pronto. Ficou mais nova aí, uns 10 anos. Viu? Oh, coisa boa. Envelheceu mesmo. Coisa boa. Muito bom. Tranquilo. O nariz, assim, eu acho que dentro, eu tô achando que fica inchadinho mesmo. É, tá? inchado e cheio de casquinhas. Sim, Né? Com o mas- tempo elas vão sair, porque as cicatrizes dele quase todas são internas. Ah, tá. Aí ela vai melhorando até que desaparece por completo. Então continuo usando Tudo usando sorinho, se você ainda está um pouco fanhosa, Sim. porque essa inchação interna faz com que o ar ainda não passe como vai passar normalmente. Ah, tá certo. Viu? E eu acho que tem um pouquinho aqui. Vai tirar. Ah, Viu? muito Tá bom? Tá joia. Tá, só. Então, Muito obrigada, por viu? nada. A menina vai tirar o ponto ali. Quando for daqui mais uns 30 dias, eu quero me ver de novo. Ah, Viu? tá bom, tá joia. O nariz ele desincha, leva uns 2 anos para desinchar completamente. Mas com uns 2 meses já fica mais ou menos parecido com o que vai ficar. Tá certo? Estou muito feliz. Beleza. Muitos elogios.